presença no lar. Muitas de nós, hoje em dia, e também as nossas antepassadas, não conseguiram ter presença no lar. Por quê? Porque precisaram assumir uma dupla jornada, até tripla jornada. Elas precisavam estar em casa, mas tinham que sair para trazer o pão de cada dia. Mulheres que não tiveram assistência de seus cônjuges, dos pais da criança. Eu tenho assistência do meu cônjuge, mas eu também trabalho, preciso trabalhar. E muitas mulheres que são mães solo, piorou, e hoje em dia nós temos muitas mães atípicas, que têm uma série de coisas para pensar, muitos outros filhos às vezes. Então é muito variável. Nem sempre ela consegue estar presente no lar de forma eficiente. O livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, nos traz uma informação muito pertinente, dizendo que o amor materno é tão indispensável para os filhos como o sol é para as plantas. Se faltar o sol para a plantinha, o que acontece? Ela morre. Olha só o que vocês falaram. É grave, né? Se faltar a presença da mãe, o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, espiritual estará comprometido por toda a existência. Nada é capaz de suprir esta ausência. O mentor ainda vai mais longe. Ele diz que esta ausência, às vezes negligência, às vezes abandono, faz com que o menino cresça sentindo esta falta, e ele vai projetar a imagem da mãe que estava ausente, que o negligenciou, que o abandonou. Ele projeta esta imagem em todas as mulheres de sua vida, sejam elas as amiguinhas da escola, as professoras, a tia, a avó, a prima, as namoradas ou as esposas. O que é que ele queria falar para a mãe que abandonou ele? O que ele queria falar para a mãe que o desprezou? O que ele queria fazer com ela? Ele vai direcionar para estas mulheres. Então o mentor aqui, explica para nós o que esta psique masculina está realmente transmitindo para a sociedade. Nada justifica a violência, mas a gente começa a entender o que se passa na mente do outro. E aí então, nós vamos modificar aqui a questão e chegamos na questão 822. Kardec fala para nós que os direitos de homens e mulheres são iguais perante a lei de Deus. Deveriam ser iguais perante a lei dos homens. Kardec diz, os direitos devem ser iguais, as funções não, por causa da estrutura física, que é muito diferente. Porém, nós sabemos que a emancipação das mulheres, ela acompanha o progresso das civilizações. Durante estes milhares de anos, as mulheres já tiveram grandes conquistas. Por mais que nós digamos que nós não podemos ter as mesmas funções, hoje nós já temos mulheres que trabalham em todos os núcleos sociais. Existem mulheres dirigindo caminhão, mulheres que dirigem ônibus, mulheres que pilotam um avião, mulheres que fazem tudo o que quiserem. Hoje nós já podemos nos divorciar sem sermos discriminadas. Na época da minha avózinha, ela era muito ofendida na sociedade porque precisou criar os filhos sem o meu avô, que tinha outra família e havia enganado ela. Mas ela, que tinha sido enganada, ela ficou com a imagem de uma mulher suja, promíscua. Hoje em dia, as mulheres podem buscar a profissão que desejarem. Elas podem estudar. Julinha começou na faculdade essa semana. Fisioterapia!
Ju, tem muita mulher na faculdade? Não, sério, mas muita de verdade. Sério, gente, ela falou pra mim, mãe, a universidade está cheia de mulher. Cheia. Meninas, vocês sabem que existem filmes, não antigos não, viu? Que retratam a posição da mulher negra desejando adentrar a universidade e sofrendo deveras com a discriminação. Então, as mulheres, quando iniciaram seus estudos fortíssimos, só as branquinhas podiam sentar nos bancos das faculdades. As negras não podiam entrar. Eu que sou parda, então não ia passar nem na porta. Então, quer dizer, discriminação das feias, mas hoje está tudo tranquilo. Podemos ter a carreira que quisermos. Nós ainda batalhamos por igualdade de salário. Nós ainda batalhamos porque existe muito assédio. Assédio moral, assédio sexual. Ainda existe uma discriminação meio que velada. De olhares, de falas escondidas. Mas nós estamos nos alicerçando e a mulher está em vários núcleos de liderança. A gente foi dar uma palestra lá com os militares. Linda demais. E aí, de repente, estamos esperando o brigadeiro. Calma, que o brigadeiro está chegando. O brigadeiro está chegando. E aí, quando o brigadeiro chega, todo mundo tem que levantar, né? Olha, um respeito é a posição maior, mais a patente mais alta. E quem era o brigadeiro, gente? Maravilhosa, um batonzinho incrível. Era uma mulher, eu fiquei, uma mulher. Então, sim, nós temos lugar. Kardec diz que a escravização da mulher marcha com a barbárie. E assim eu questiono. Vejam, se nestes milhares de anos nós já alcançamos tanto, nós já progredimos tanto, junto com isso nós tivemos um avanço tecnológico, científico, intelectual expressivo, porque hoje em dia as mulheres ainda sofrem tanto. Vocês vão falar, claro, Paulo, porque moralmente o homem não avançou tanto assim, não é a resposta que vocês vão me dar? Eu já sabia, e é verdade. Porém, nós iniciamos este bate-papo do Livro dos Espíritos afirmando que a mulher é a educadora por excelência. Nós recebemos os espíritos que chegam. Vejam, eu ainda mencionei, mesmo que eu não esteja com eles, a vozinha normalmente está. A mulher que cuida lá na escolinha tá, não é? É mulher. Quando estes espíritos chegam, o menino deve ser ensinado a respeitar a mulher de forma integral, pequenininho, da mesma forma que nós recebemos as instruções de que nós devemos arrancar as ervas daninhas para que as plantinhas possam crescer saudáveis. Não é permitido encostar se ela não der permissão. Não deve colocar a mão se ela não deixar. E esses dias meu marido estava fazendo um atendimento e ele falou, eu fiquei indignado só de ver. Porque ele estava atendendo o avôzinho e aqui duas crianças brincando, um menino e uma menina. E aí parece que a menina deu assim uma cotovelada no menino, sai pra lá. A mãe, quando viu, falou, mete a mão nela. Vai, é para arrebentar. Nunca mais ela vai fazer isso. Pequenos. Onde começou a violência? Quem foi que ensinou? Então vejam, é de pequenininho, a gente fala, né? É do berço que nós ensinamos o amor, a compreensão, a tolerância, a delicadeza. É do berço. A mulher tem que ser tratada com o maior respeito. A avózinha é a presença máxima de autoridade no lar. Não importa se ela está senil, se ela está divagando, se ela tem Alzheimer, ela tem que ser respeitada no ambiente doméstico como a matriarca. Nós precisamos ensinar isso. Então nós, meninas, não podemos permitir que os homens da nossa vida nos olhem de rabo de olho. Oh, que negócio é esse? Eu sou
tratada, porque eu estou tratando todos com delicadeza. Desta forma, nós vamos falar que não há distinção entre os sexos. Valor moral, capacidade evolutiva são iguais para ambos os sexos. Não existe diferença nenhuma entre nós neste quesito. Mas é preciso reconhecer que a mulher ela foi subjugada e discriminada durante muito tempo em diversas sociedades ao longo da história. Nós vamos dizer que a mulher enfrentou desafios e obstáculos em sua jornada espiritual. E eu poderia falar de mulheres em vários locais do mundo. Podia falar aqui de nossas irmãzinhas que ainda precisam usar a burca, não é? Aquela roupinha que já... Não é? A gente podia falar delas aqui. E iríamos ter um bate-papo muito, muito inclusive construtivo. Mas eu moro no Brasil. Eu não posso dar uma palestra sobre as mulheres sem falar do que está envolvendo as mulheres no Brasil. Atualmente nós estamos enfrentando o combate contra a violência contra a mulher. E nós temos aqui no Brasil uma das legislações mais avançadas do mundo, por incrível que pareça. As pesquisas que foram feitas mostram que a Lei Maria da Penha ela teve uma implantação bastante eficaz. Porém, quando esta mulher consegue criar forças, coragem para denunciar um agressor, ela tem medo porque ela pensa: será que eu estou segura? E a maior parte delas não está. Então, nas pesquisas, eu percebi... Ai, obrigada. Obrigada. No ano de 2025, a estimativa era de 4 mulheres sendo assassinadas por dia. A cada 14 minutos, uma mulher sofre violência no Brasil. E o local mais perigoso para ela é onde? É o lar. Vamos chamar de casa, né? É a casa dela. Então eu vou falar aqui dos 5 tipos de violência contra a mulher, meninas, porque o mentor diz que eu tenho que aproveitar o meu tempo para levar informação e assistência àquelas que precisam. Então me dê licença. Os 5 tipos de violência contra a mulher. O mais fácil de percebermos é a violência física, que mostra as agressões com edemas, com hematomas, com escoriações, com fraturas. Questões que nós conseguimos perceber de observarmos. São muito graves. O mentor me pede para trazer alguns exemplos muito tristes. Um deles foi de uma paciente que adentrou o consultório arrastando a perna. Uma senhora que estava amparada pelo filho. Quando eu olhei, eu falei assim: meu Deus, você foi atropelada? E o filho falou: não, ela foi agredida. Mas quem foi que fez isso com você? O meu marido, Paulo. Mas o que aconteceu? Ele me jogou no chão e ele chutava a minha lombar, justamente onde eu tenho as minhas hérnias. Eu fiquei 1 mês sem andar no leito. Agora que eu consegui chegar aqui até você. Eu falei: nossa, mas o que foi que aconteceu para ele chegar desta forma? Meu Deus, tudo bem que não tem justificativa, mas minha irmã, ele estava tão transtornado. Paula, faz 50 anos que eu apanho. 50 anos. Como assim? A primeira surra foi aos 17 anos. Aí, logo em seguida, eu achei que as coisas iam melhorar. Tudo bem que naquele dia eu vi que ele estava com um amante e ele me bateu porque eu fiz um escândalo na rua. Mas eu achei que as coisas iriam melhorar porque ele me pediu perdão. Eu tive um filho dele. Quando eu estava grávida, ele me bateu de novo. Eu fui embora para a casa da minha irmã. Minha irmã falou: não volta com ele, porque ele nunca vai se reformar. Ele não vai mudar, não volta para ele. Mas ele volta pedindo perdão.
Ela ama o marido. Ela acredita nele. E ela faz o quê? Ela volta. Logo em seguida ela já começou a apanhar de novo e ela podia voltar para a família. Mas por que foi que ela não voltou? Porque a irmã ia falar o quê? Por isso ela não voltou. E ela deve estar apanhando até hoje. Então isso acontece com muita frequência. É uma senhora. Nós vamos informar que também temos o segundo tipo de violência, que é a violência sexual gravíssima, que também pode ser detectada nos exames físicos pelos médicos. Eu não queria chocar, mas uma amiga que é enfermeira chegou transtornada no consultório, chorando. E eu disse, o que está acontecendo, Paula? Eu não quero ser atendida, eu quero ser ouvida. Tá bom, eu te escuto. Eu participei de um atendimento de uma criança de 3 anos hoje. A equipe toda foi acionada para que pudéssemos socorrê-la, mas os órgãos estavam em frangalhos e ela não resistiu. Me perdoem. Nesse momento, nós estamos recebendo a visita de muitas irmãs que sejam bem-vindas e assistidas nas suas necessidades. Nós pensamos e conseguimos arrastá-las para cá. O terceiro tipo de violência é a violência psicológica, onde este agressor, não necessariamente o marido, pode ser o pai, o irmão, o colega de trabalho, o chefe. Ele começa a colocar coisas na mente desta pessoa. Pode gerar humilhações pessoais. Você não vai conseguir fazer isso. Não te falei que você não é para isso? Não adianta tentar, você não vai conseguir. Limpa, depois você limpa, tá? limpa. Mamãe não falou na mão, você ainda não faz. Mas ele pode falar só entre nós ou no geral. Você é burra. Você nunca vai conseguir. Por que você está falando aqui, hein? Eu não falei para você, fica quieta. Alguém aqui já passou por isso? Vamos levantar a mão para ver quanto está. Esse tipo de tortura pode gerar danos emocionais, que sejam eles prolongados ou que sejam eles permanentes. Nós não vamos conseguir tirar isso nunca na vida. Pode ser que uma boa terapia consiga remover. Meu mentor me auxiliou muito. O meu pai é uma figura muito importante na minha vida, pessoa maravilhosa. Ele, inclusive, foi o responsável por eu ter me formado. Mas o meu pai me criou muito diferente do meu irmão, só nós dois no ambiente doméstico. E eu escutava isso do meu pai muitas vezes, assim, meio sem querer escapulir, sabe? Ele tenta não ser, mas ele ainda é machista. Deus foi tão justo com meu pai que ele recebeu 2 netas. E a nossa pet também é fêmea. Então ele tem que conviver com a Aurora, sobe e já mete carinho na cabeça. Então a Aurora é fêmea também. Para descontrair, mas vamos voltar para o tema difícil. Este agressor, ele pode produzir, além de tudo isso que nós falamos no caso da psicologia, controle de ações. É quando eu falo assim, olha, ele fala, esse batom não pode não, porque você vai ficar chamando muita atenção por aí, tira esse batom. Pra que perfume? Esse perfume tá muito forte. Esse vestido não tá com decote muito grande? Por quê? Porque essa, mostrando o joelho, nem pensar. Chega uma hora que ela tá andando com blusa até aqui, ela tá andando com calça larga, as pessoas olham e falam assim, nossa, mas você tá tão diferente de quando eu te conheci. Ou seja, ela pode perder a própria identidade diante deste controle de ações. E por fim, nesta parte, o isolamento social. Onde ele fala, não vai sair com as suas amigas, não. Porque quando você sai com as suas amigas, eu sei que vocês
vão atrás de homem. Você não vai. Você também não vai para casa da sua mãe, não, porque para aquele seu primo que está em cima de você, você também não vai. Quando ela percebe, ela não tem mais amigos e ela também já não participa de nenhum encontro familiar. Então ela está isolada. Um outro caso foi de uma amiga nossa, lá do centro. Essa amiga estava passando exatamente por essa agressão psicológica. Só que ela ficava na dúvida se era ou não, porque o marido falava alguma coisa e ela falava assim, por que você falou isso pra mim? Pra eu não ir pra casa da minha mãe dele? Tá vendo? Você não tá bem. Porque essa questão de mediunidade tá mexendo com a sua cabeça. Eu já falei que você parar de ir nesse centro. Esse centro tá fazendo mal pra você. Não falei nada disso, é coisa da sua cabeça. Então ela falava assim, meu Deus, será que eu tô ficando doida? Eu acho que ele tá certo, porque ele cuida tanto de mim, sabe? Ele faz tudo que eu quero, tudo que eu quero. Nossa, ele me protege tanto, ele tá me pra eu não sofrer. Então eu acho que eu vou ficar em casa. Então também é uma agressão psicológica. Então às vezes até a mulher fica na dúvida se isso está acontecendo ou não. Mexe muito com a mente dela. Outra questão aqui é a violência patrimonial. São homens que agem com subtração, destruição, retenção de objetos, documentos ou bens. E a moral, que gera calúnia, difamação e injúria. E esses dias eu sofri uma agressão moral. Eu já sofri várias agressões. Física não, porque eu estou sempre com as minhas tamancas aqui do lado. Sexual, graças a Deus também não. Mas eu falei pro meu marido, olha que eu nem sou tão bela, imagina as belas como é que não se sentem. Porque eu a vida toda, meninas, quando eu era mais jovenzinha, ainda meu pai falava, não pode sair sozinho, não vai pra lá, tá escuro, não vai. E eu pensava assim, ai meu Deus, de tanto que ele falava também, né? Se eu sou estuprada? Eu tinha medo quando eu era mais jovem, morria de medo. Mas, meu Deus, uma violência dessas tão horrível, né? Graças a Deus não aconteceu nessa existência. Mas, os outros tipos de agressão, sim, já passei. Patrimonial também não. Mas aí nós estávamos em família, num encontro de um centro, uma casa muito amiga. E aí chegou um homem e falou para mim, Paula Alves, eu adoro suas palestras, Paula Alves, você é tão legal, gosto muito. Mas, Paula Alves, eu estava aqui conversando com o seu marido, 10 minutinhos de bate-papo, gente boa. Paula Alves, você está perdendo tempo. Por que você não bota o seu marido para fazer as suas palestras e fica em casa? Cadê minhas tamancas? Tamanca! Já cansei. Não, Aninha, pode ficar tranquila. Passei minhas tamancas e falou, como é que é, moço? Moço, fica em paz. Mês de março tá aí, todo mundo vai ficar sabendo de você. Você existe na face da terra. Você está me discriminando. Ô Paula, que negócio é esse? Você está me discriminando. Saiba você que é uma família, é um grupo. Nós trabalhamos unidos. Mas eu sou médium, eu trabalho com mentor. O trabalho da propagação é meu. O meu marido desempenha outras funções incríveis, mas este é meu. Você tinha que me respeitar. Como você consegue começar me elogiando e me discriminar na metade da frase? Falei, isso não está correto. Moço, abre a mente. Tomara a Deus que na próxima você vem a menina. Você vem menina, moço, com certeza. Então nós conversamos e depois eu expus o que ele falou para todas as moças que estavam na festa. Eu falo mesmo. Então, para fechar esta parte, eu digo comigo, não. Com você? Com você? Com você? Com você? Eu não aceito discriminação. Você? Eu não aceito discriminação. Vou trazer uns telefones. Importante a gente comentar sobre isso. 180, Central de Atendimento à Mulher. É gratuito, é anônimo, você registra a denúncia. Zap, DDD 61 961000180.
E se for fazer a denúncia na delegacia, tem que ser numa delegacia especializada no atendimento à mulher, para você conseguir um atendimento humanizado. Por quê? Eu estou trabalhando com essa palestra no mês de março em algumas casas e eu estou escutando lá no consultório e também nos centros que algumas mulheres que vão fazer denúncia em delegacias normais são muito mais discriminadas. Poxa, é sério. Às vezes vão falar, por favor, posso fazer só um comentário? Pode. Infelizmente, minha mãe sofreu violência doméstica com meu irmão. Foi expulsa da casa dela, veio morar comigo. E o meu irmão fez uma denúncia de que minha mãe estava em cárcere privado. Recebi a denúncia e fui à delegacia do idoso da minha mãe para provar que ela não estava em cárcere privado. O que aconteceu? O delegado responsável pela delegacia do idoso praticamente enxotou a gente de lá. Ele falou assim, já foi comprovado, que eu tinha falado com o investigador por telefone, que a sua mãe não está em cárcere privado, o que vocês estão fazendo aqui? Então, assim, é muito triste a gente se ver numa situação dessa. A pessoa que é para nos proteger, nos enxota. A minha mãe começou a chorar e ele falou assim, não precisa só chorar não. Já está tudo resolvido, vá para sua casa. Vá descansar na sua casa. Ou na casa da sua filha. Porque eu me senti muito desrespeitada. E é isso que eu estou ouvindo através de outras pessoas. Exatamente. Minha mãe com 80 anos tem que ouvir isso. As mulheres que passam por isso vão atrás de segurança, de assistência, de acolhimento. Olha, as mulheres que falaram comigo, elas foram recebidas por outras mulheres. Outras policiais, nem foram homens, tá, gente? Até meu marido falou, será que elas são aconselhadas a receber assim? A gente não sabe. Mas elas foram discriminadas. Então, quando nós estávamos aqui no Discípulos com uma delegada deste grupo aqui, do DEAM, ela mesma orientou, falou, vão no DEAM, porque lá vocês vão receber o acolhimento e vai ser um atendimento humanizado. Então, não, quando a gente estiver orientando, não orientem para ir a qualquer lugar. Tem que ser DEAM, porque senão vão ser discriminadas. Uma delas falou, você não tem mais nada para fazer na sua casa? Vai para sua casa, porque aqui a gente tem mais o que fazer. Então, é nesse nível. Então, por isso a gente tem que orientar adequadamente. Para dar uma melhor... Por favor. Eu só tenho uma delegacia de idoso aqui. E é esse o tratamento mesmo. É isso. É lá no primeiro DP, no sul. É nos fundos mesmo. Sim. Naquele lugarzinho que ninguém quer ir. É, aqui mudou, né? Era no primeiro DP e agora estão no prédio ali que fizeram uma subidinha ali perto do Adamacê. Então vocês vejam o nível da revolta e da indignação quando nós precisamos recorrer a essa assistência e a gente é tratado dessa forma. Mas tem que anunciar, ligar para a diretoria. Isso, eu acredito. Eu acho que é isso mesmo. É sempre falarmos, nos expressarmos, porque dessa forma a gente encontra mudanças. Se a gente ficar estagnado em uma posição de deixa pra lá, isso vai propagar para outras pessoas. Então, a nossa informação aqui hoje é justamente essa. É a união e propagação para que a gente tenha cada vez mais recursos. A gente fez a denúncia, reclamou tudo, mas ninguém retornou para dizer, olha, resolveu nada. Sim, infelizmente. Desculpa te imagina. Muito obrigada. Vamos para as próximas canções. Kardec no dia 6 de fevereiro de 1832. E Kardec era 9 anos mais jovem que a Amélie. Ela, que era professora e artista plástico, casou-se com o professor Rivail. Ela, quando ela terminou os estudos com Pestalozzi, ela se associa ao marido e funda o Instituto Técnico, que era baseado no método pestalozziano. 2 anos depois, eles fecharam o instituto porque passaram por problemas financeiros. Eles continuaram dando as aulas, né, fornecendo os cursos gratuitos em sua residência até 1840. 2 anos depois, ou melhor,
Continuando, a partir de 1840, a obra pedagógica de Kardec ganhou notoriedade na Universidade da França e assim utilizaram como material didático e eles conseguiram equilibrar a sua situação financeira. No ano de 1855, nós sabemos que Kardec começou a estudar os fenômenos sobrenaturais com as mesas girantes. E estes foram os primeiros passos da codificação da doutrina espírita. O casal começa a receber em sua casa as reuniões que eram feitas na casa da família Baldi. E assim ele precisou receber muita gente, sempre com acolhimento, sempre com devotamento. No ano de 1858, Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Amélie, novamente, continua com todo o acolhimento. Ela que acompanhou o marido sempre como sua secretária e o apoiou em tudo que fez, mesmo quando eles passaram por injúrias, ódio e calúnias. No ano de 1869, desencarna Allan Kardec. E aí todos pensam, pronto, agora acabou o trabalho. Porque já que Kardec desencarnou, acabou tudo que foi construído. Ainda existia muito trabalho pela frente, a propagação da doutrina espírita, mas Kardec desencarna. E agora? E agora que ela, Amélie, continua com a propagação, Amélie assume a obra realizada por seu marido e funda a Sociedade Anônima do Espiritismo para publicar a Revista Espírita, todas as obras da codificação e os livros do Espiritismo. Ela, então, é uma grande mulher que faz parte do Espiritismo com todo o seu empenho e devotamento não apenas ao seu marido, mas à obra do Espiritismo. Trabalha com expansão e crescimento no Espiritismo, não apenas na França, mas no mundo. Foi assim que nós também tivemos acesso ao Espiritismo, através do trabalho dela. E no dia 21 de janeiro de 1883, desencarna Amélie, tranquila, demonstrando grande lucidez de espírito. E assim nós trazemos a reflexão de hoje. Ufa! Meu Deus, corri, hein? O que é isso, mentor? Desculpa aí, gente, o tempo, viu? Mas é uma delícia. Meu Deus, socorro! Vamos para a reflexão. Reflexão de hoje. A gente falou aqui de espíritos eternos, homem, mulher, violência. Ixi, nós falamos de tudo. Mas a reflexão que não quer calar. O mentor está perguntando aqui, quem é melhor? Quem é mais importante? Quem vale mais? Os dois. Nós precisamos uns dos outros. Nós trocamos experiências, informações, nós aprendemos em termos de virtudes. Nós precisamos estar associadas aos homens. Como em Yang, nós nos completamos dentro e fora de casa. Então não existe a briga entre os sexos. O que existe é o companheirismo, a lealdade, o companheirismo que vai trazer para nós uma sociedade cheia de paz, de esperança e de fraternidade. O mentor me pede para falar de Amélie exatamente por isso. Não existe um grande homem atrás de uma grande mulher, ou uma grande mulher atrás de um grande homem. Eles estão um do lado do outro. E quando nós aceitamos esta ajuda, quando nós podemos contar com eles, nós ficamos assim, mais lindas e mais fortes. Desta forma, nós aqui hoje fazemos um apelo. É o que a gente está fazendo. Apelando para todos aqueles que nos escutam. Primeiro as meninas. Nós nos lembramos, meninas, de tudo que nós vivenciamos nesta jornada, desde pequeninas. Se nós já recebemos afrontas, insultos, discriminação, se nós fomos agredidas ou sabemos de alguém que foi, e isso dói na nossa alma, dói no nosso coração. Então que nós possamos nos apoiar mais. A gente fala de homem machista, mas existe também a mulher machista. Atualmente, nesses dias,
Saiu a reportagem de uma menina que foi estuprada por 4 homens, jovens. E aí, quando eu estava conversando com uma paciente, porque infelizmente elas estão no leito, mas a televisão está ligada, e elas ficam ali escutando as notícias, e eu chego, elas querem soltar tudo, acho que para desabafar. Então eu não assisto televisão, mas eu fico sabendo de tudo, porque elas me contam. E aí ela ainda falou assim para mim: poxa, mas vai saber com que roupa essa menina estava? O que foi que eu falei? Não é para impostar se ela não permitir. Não é para mexer, é inviolável. É só se eu der a permissão. Senão, não é nem para olhar. Eu chego na casa das minhas senhoras e muitas vezes os maridos me recebem. E tem um marido. Eu estou tentando, pai, evoluir. Mas ele não deixa. Tá te testando. Ele não deixa. Eu não vou bonitona, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu vou vestida de uma forma super simples. Não uso branco, só um avental. Os cabelos estão sempre presos em coque. Eu não uso maquiagem e nem biju. Eu faço de tudo pra não aparecer. Porque eu detesto o olhar assim, ó. Não faz isso não, cadê minhas tamancas? E ele faz. E esses dias eu aproveitei que estava a família reunida e falei para ele: por que o senhor está me olhando desse jeito? Eu não estou entendendo. O que aconteceu? O senhor perdeu alguma coisa por aqui? Foi muito desagradável, mas eu fiz. Novamente, porque eu não aceito. Você aceita? Você aceita? Você aceita? Você aceita? Então eu também não. E é desta forma que eu digo para as minhas irmãs, que possamos acolher umas às outras, ouvir umas às outras, aconselhar umas às outras e dizer: você está linda hoje, você pode, você é capaz, você aí ó, consegue tudo na vida. Vai em frente que eu te apoio, hein? Se precisar me chama, eu vou com você. Vocês não estão sozinhas. Então que possamos todas nós, nossa, chegou aqui uma presença, que possamos, vocês também, que possamos todas nós nos ampararmos, mesmo em dias difíceis. Não tem justificativa para agressão. Não foi a roupa curta, não foi o olhar, não foi porque ela estava se requebrando como é que é? Na rave. Não importa, não existe justificativa. Agora para os meninos, é um pedido nosso. Não tem um sinal que a gente faz para pedir socorro, meninas? Vocês sabem, assim, se por um acaso eu fizer isso, você me ajuda? Se eu fizer isso, você me ajuda? Você me ajuda? Você me ajuda? Eu peço, por favor, você me ajuda? Então que, por favor, os meninos que são os mais fortes, os meninos que conseguem impor. Posso ser feliz isso? Eu caminho muito igual a mim. E durante o tempo da minha caminhada eu vou usando as mãos. Teve uma vez que eu fiz isso e aí parou um carro. Sério? Que legal. Eu estava sendo perseguida, então eu levei um susto, que eu não sabia. Que legal. Aí eu fiquei sabendo. Ficou sabendo que bom, nossa, que bom, muito obrigada por comentar. Então que nós meninas possamos contar com os homens que são mais fortes e deveriam ser os defensores. Que possamos contar com a presença masculina num quê de segurança, de proteção, de encaminhar para a paz. Está rolando nas redes sociais, na televisão, também uma questão dessas, falando que o agressor não entra aqui, o agressor não compra aqui, o agressor não é atendido aqui. A sociedade tem que mostrar que não aceita. Nós precisamos nos manifestar primeiro dentro de casa e depois fora de casa, deixando bem claro que nós desejamos um mundo de paz.
para todos, porque nós merecemos evoluir na paz. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade que me foi dada nesta manhã, um trabalho que para nós é de extrema importância. Então, muito obrigada a todos vocês que possam propagar os telefones de denúncia, as delegacias que têm que ser especializadas, que essa nossa conversa, de alguma forma, possa surtir efeitos dentro e fora de nós, para que possamos finalizar o nosso singelo trabalho com uma prece e as músicas para que as meninas também possam doar. Amado Senhor, te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou.